a palavra do coração de Deus para nós, para nossas vidas, né? Que se encontra aqui em primeira epístola de João, do seu capítulo 3 e o versículo 3. Amém? Que diz assim: E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não no poder de pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão não é de Deus. Tá vendo aí, meus irmãos, que a palavra de Deus fala, né? E sobre, né, os filhos de Deus e sobre os filhos do diabo, né? E nesse primeiro versículo aqui que nós lemos, né, que é o 3, diz aqui: qualquer que dele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Purificar de quê, meus irmãos? Purificar do pecado, né? Como é que nós vamos se purificar do pecado? Né? É o quê? Da oração, do jejum, da vigilância, para não pecar constantemente, né? Sabemos que o diabo, né? Ele anda ao nosso derredor, né? Querendo nos tragar, querendo nos setar, querendo que nós peca contra Deus. Porque sabemos, né, meus irmãos? Se nós pecarmos contra Deus, a presença do Pai se afasta de nós, né? Não que ele nos deixa, mas ele se afasta, né? Ele deixa nós, até nós, né? Ver assim, oh, poxa, eu pequei contra Deus, né? Tem alguns que são assim, né? Mas tem outros, né? Que tá pecando, né? Eles acham que não tem consequência, Deus não liga para isso, né? Muitas das vezes o homem e a mulher endurece o coração, né? E não se arrepende do pecado, né? Se faz de surdo, se faz de cego, né? Não vê que aquilo ali que ele está cometendo ali é um pecado, né? Ele sabe que aquilo ali Deus não se agrada, né? E continuando, diz assim, no versículo 4: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é isso, meus irmãos? É quando nós pecamos, né? Cometemos pecados, né? Cometemos a iniquidade. Iniquidade é o quê? É aquilo que nós peca aqui, agora, aí depois nós se arrepende de Deus, aí depois nós se tornam a pecar de novo, né? A gente está cometendo a iniquidade, né? Sabemos, né, meus irmãos, que o pecado, ele leva nós à morte, né? Tanto espiritual, né? Tanto, né, fisicamente, né? Vamos dizer assim, né? Quando leva à morte, leva à doença. Muitas das vezes as pessoas não sabem. Ah, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Porque eu tô ficando doente, né? Às vezes é Deus provando,
né? Mas às vezes é os nossos próprios pecados que tá levando a nossa doença, né? A nossa desobediência, né? Contra Deus. Nós sabemos, né? Muitos falam assim, Deus é amor. Mas eles também não esquecem. Eles também esquecem, né? Que Deus também é justiça. Ele faz justiça. Porque os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando a mim, contemplando a você. E Ele está vendo, anotando tudo, o livro da vida, né? Se nós estamos certos, se nós estamos errados, Ele está anotando as nossas boas obras, Ele está anotando as nossas más obras, Ele está anotando se nós estamos nos esforçando ou se nós não estamos nos esforçando, né? O Senhor, Ele vê tudo, Ele está contemplando tudo, né? O Senhor, Ele não dorme, contempla de dia e de noite, né? Os olhos do Senhor são como chama viva, né? Contemplando a minha, você, o meu pecado, né? E o diabo também ele não para, é de dia e de noite, né? Tentando fazermos nós pecarmos contra Deus para nós perdermos a nossa salvação, né? Então nós temos que procurar o quê? Nos santificar, né? Todos os dias, né? Porque sabemos, né? Que, como eu já disse, o diabo não para, né? Ele quer que por ele a gente peca toda hora, né? Porque ele já perdeu o direito de salvação, né? Então ele quer que nós perdemos a nossa também para nós ir com ele para o lago de fogo, né? Porque sabemos, né, que o Senhor está voltando e o diabo ele tá desesperado, né? Querendo tragar a minha, a sua vida, né? Para nós também perdermos e não termos o direito da salvação. Continuando aqui, meus irmãos, do versículo 5, diz assim: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, meus irmãos, o Senhor ele se manifestou como? Né? Vemos o exemplo de Cristo, né? Onde o pecado abundou, a graça do Senhor ele superabundou, né? Quando o Senhor morreu na cruz por nós, mas sabemos, né, meus irmãos, que o Senhor ressuscitou, né? E que nós também podemos, né, seguir o exemplo de Cristo, né? Que mesmo na hora da dor, na hora da morte, né, pelo nome do Senhor, para ser glorificado em nossas vidas, né? Para nós glorificarmos a Ele, hoje Ele morreu lá na cruz, não negou, né? Não desobedeceu ao Pai até o último dia da vida dele. Então, o Senhor ele fez isso para quê? Para Ele, né? Para Ele dar o direito, né? Pela sua misericórdia, Ele nos perdoa por nossos pecados, né? Mas sabemos, né, meus irmãos, que se nós pecamos, né? Temos que buscar a nos consertar e não pecar mais aquele pecado que nós pecávamos, né? E porque o Senhor, ele não tem pecado, como a palavra de Deus diz aqui. E nele não há pecado. Então, né? Claro que nós pecamos a todo momento, porque, né, somos carne, né? Mas a nossa alma, ela anseia não pecar. A nossa carne, né? Ela nos leva ao pecado, né? Se nós ficarmos na carne, né? A gente só vai fazer a vontade do diabo. Mas nós temos que andar no Espírito, né? Porque a nossa alma anseia, né? Morar no céu com Deus, né? Continuando aqui, meus irmãos, no versículo 6. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Então tá dizendo aqui, meus irmãos, que quem permanece, né, no pecado, né, não viu e não conheceu a Deus. Porque a vontade do Pai é que nós não pecamos. Mas o Senhor sabe, né, que nós somos carne, né, e nós temos, né, o direito de nós se arrependermos dos nossos pecados a cada dia, todos os dias. Mas tem muitas das vezes o homem e a mulher endurece o coração, né, e continua no pecado, né. Mas qualquer que permanece no trono da glória, né, ligado no Espírito,
não peca. A pessoa evita, né? Vamos dizer assim, a pessoa, ela, né? Fala, isso aqui eu não posso fazer porque Deus disse isso, aquilo, isso, então eu não posso fazer, né? A pessoa está se esforçando para não pecar, né? Claro que nós pecamos, como eu já falei, né? Que nós pecamos a todo momento, mas também, né? Nós reconhecemos, né? Que nós temos que evitar a pecar e, tipo, aquilo que nós sabemos que é pecado e não praticamos, a gente não viu e nem conheceu a Deus, né? Porque a gente está pecando aquilo, né? Que Deus falou, ó, filha, aquilo ali não está certo, ó, filha, aquilo ali não está certo, né? A gente endureceu o nosso coração para não ouvir a voz de Deus, né? Então temos que nos limpar, temos que nos santificar, né? A cada dia do pecado se afastar mais do pecado, né? Continuando aqui, a palavra de Deus. No versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo, né? Como eu já disse, né, meus irmãos? A vontade do diabo, né, é que nós pecamos, né? E isso, ele faz uma forma de nos enganarmos, né? Fala bem assim, aquela igreja ali, ó, mudou. É aquela igreja ali é de Deus. Tá fazendo um milagre, né? Então Deus mudou também, né? Mas sabemos, né, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela não muda. Deus não muda, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Quem muda é o homem, a mulher que anda na desobediência para com Deus, né? E sabemos que prestaremos conta no último dia se nós não consertarmos os nossos pecados, né? E sabemos, né, meus irmãos, que muitas das vezes até aquele irmão, aquela irmã, né, isso aqui, né, Deus não tá me cobrando, né, eu não tô enferma, não tô doente, Deus revelou para aquela irmã. Será que foi Deus mesmo, né, meus irmãos? Porque sabemos que o diabo também lhe revela, né? Porque ele conhece, ele anda ao nosso derredor, então ele vê tudo que nós estamos fazendo. Então aquilo lá, né, o diabo observa, né, para um meio de enganar, né, a igreja, os irmãos, as irmãs, porque estamos vendo, né, meus irmãos? Chegava do tempo do fim, e tem muitas pessoas que não estão acordando, não estão vendo, né, que é a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus, ela se cumpre todo dia. E a pessoa não estão se consertando dos seus pecados. A cada dia, a tendência, né, do diabo é enganar o povo de Deus, aqueles que estão firmes na rocha, né, que é a mim e a você, né, para nos levar para o abismo, que é aonde que ele vai, né? No último dia, né? Deus lançará ele, né, no lago de fogo, com os seus anjos, né? E aqueles que não ouviu a voz de Deus, não praticou a palavra de Deus, não obedeceu, né, a Deus. Então, né, meus irmãos, sabemos, né, que a cada dia o Senhor ele mostra, né, em qual caminho devemos seguir, e é só aqueles, né, que eles mostram, que estão andando ali firmemente com o Senhor, né, que o desejo do diabo, né, é me derrubar, é derrubar você, meu irmão, é derrubar você, minha irmã, né, para que nós possamos ir com ele também para o lago de fogo, para o abismo, né. Continuando aqui, meus irmãos, diz assim, no versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, né, meus irmãos, a palavra de Deus falou aqui o quê? Que quem comete pecado é do diabo. Então, meus irmãos, você, irmão, você, meu irmão, se está cometendo aquele pecado que Deus já falou, revelou, aquilo ali não é certo, filho, aquilo ali não é certo, meu filho, mas você está endurecendo o seu coração para não ouvir a voz de Deus, não quer se consertar. Por que você não se conserta, né? Por quê?
Porque o pecado é bom, né? Pecar é bom, todo mundo acha bom, mas eu quero ver, né? Sabemos que o pecado, ele é passageiro. As coisas da terra, né? Sabemos que né, as coisas da terra aqui, se nós fazemos, nós achamos bom, mas sabemos que é passageiro e tudo isso vai passar. Porque, né? Haverá, né? Um dia que nós temos que prestar conta com Deus. E tudo aquilo que nós vivemos aqui no mundo, fazendo a vontade de Satanás, fazendo a vontade do diabo, o Senhor, ele vai cobrar de nós. E nós vamos, já pensou, meus irmãos, você passar uma eternidade, né, eterno, para sempre. Você nunca sairá de lá, né? Você nunca, né, não vai ter lugar para você sair e passar a vida toda no inferno. Pensa, meus irmãos, para meditar se você está andando da forma que o Senhor quer, se você está fazendo realmente a vontade de Deus ou a vontade do diabo, porque, como a palavra de Deus diz, que o diabo ele peca desde o princípio, né? Sabemos que o Lucifer queria pegar, né? Ser mais do que Deus, tomar o lugar de Deus, mas a palavra de Deus diz: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, né? O Senhor, ele se manifestou e lançou ele fora, né? E ele está preso por 1000 anos, mas ele será solto, né? Para fazer aquilo, né? Para enganar mais o povo de Deus, né? Para, né, tomar conta, né? Da terra, né? Porque sabemos, né, meus irmãos, que o Senhor, né, ele é misericordioso, ele está ainda dando oportunidade para mim, para você se consertar dos pecados, né? Porque o diabo, Lucifer, ele está preso, mas eles têm os seus adeptos, tem aqueles que trabalham para ele ainda, né? Então, meus irmãos, como a palavra de Deus diz, a glória de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo, né? Porque o Senhor sabe, né, as minhas obras, as suas obras. Então Deus conhece também as obras do diabo, porque o Senhor, ele tem a chave, né, da morte, a chave do inferno, né? O Senhor tem esse poder, né? O Senhor é poderoso, né? E para desfazer as obras do diabo, ele se manifestou, né? Ele mostrou que ele é Deus, ele mostrou que é mais que o diabo, né? Porque tem muita gente, meus irmãos, que quer ser mais que o seu irmão, quer ser mais que a sua irmã, pensando que cargo ou dom, né? Que Deus dá, porque Deus dá, né? Deus dá. Mas nós temos que saber usar e nunca, jamais queremos ser melhor do que o meu irmão, melhor do que a minha irmã, porque somos todos iguais. O mesmo dom que Deus deu para mim, pode dar para você, pode dar para outro, né? O Senhor, ele pode, ele tem esse poder. Então, nunca nós devemos achar que é melhor que o nosso irmão, que é melhor do que a nossa irmã, né? Continuando a palavra de Deus aqui. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus, né? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, né, e botamos o propósito firme diante de Deus ali, né, nós fomos gerados, né, nós somos nascidos, né, de Deus. Porque nós queremos andar na vontade de Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus e Ele é o nosso Pai. Então, se nós vivermos em Deus, a gente não pode cometer pecado, né? Então, meus irmãos, nós temos que, a cada dia, voltar ao primeiro amor, ser aquilo que nós éramos antes, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós buscava cada dia melhorar, né? Ficar mais a cada dia na vontade de Deus e fazer mais e mais a vontade de Deus. Então, meus irmãos, né, por que nós estamos, né, cometendo os pecados que antes não podia, né, e ainda não pode, porque, como eu já disse, a palavra de Deus não mudou. Então, meus irmãos, quem está mudando, né, a palavra de Deus é um homem.
né? Que é o diabo que está na vida dele e está fazendo ele fazer aquilo que antes não agradava a Deus, que ainda não agrada, né? Sabemos que a palavra de Deus é como uma bússola, né? A bússola para o céu, né? É um mapa, né? Porque tudo que nós queremos saber, né? O que é do agrado de Deus, o que não tá dentro da palavra de Deus, ele nos mostra, né? Então, temos que buscar, né, nos santificarmos a cada dia, né? E obedecermos mais a Deus, né? Continuando, aqui no versículo 10, o último. Nisso são manifestos os filhos de Deus e do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, né? O que a palavra de Deus diz aqui? Naquele grande dia serão manifestos quem é filho de Deus e quem são filho do diabo. E aí, meus irmãos, eu faço essa pergunta para você. Você é o filho de Deus ou o filho do diabo? Você está fazendo a vontade de Deus como Ele quer? Você está agindo? Está andando no caminho certo? Né? Está buscando santificar a cada dia? Né? O corpo, sua alma, seu espírito, a cada dia? Será, meus irmãos? Ou você está sendo o filho do diabo? Né? Desobedecendo a voz de Deus? Né? Fazendo aquilo que as obras da carne, né, gosta de fazer, que é pecar, né, que é praticar iniquidade diante de Deus, né? Será, meus irmãos? Como nós estamos reagindo, né, meus irmãos? Porque, qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Qualquer que não pratica a palavra de Deus, não ama o seu irmão, como eu já disse, querendo ser mais que o seu irmão, né? Ele não é de Deus. Porque como é que você vai amar, né, a Deus se você nunca viu, se você nunca conheceu, né? E você diz pra mim, mas eu já fez tanta coisa pra mim, eu já fez isso, aquilo. Mas, meu irmão, se você pecar contra Deus, será que Ele não vai pesar a mão em cima de você, não? Será? Será que Ele não vai te jogar no leito de dor, não? Né? Bom, Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça, como eu já disse. Então, meus irmãos, temos que buscar mais a Deus, temos que sabermos qual é a vontade de Deus a cada dia e obedecermos para nós termos o direito de salvação e ser reconhecido naquele último dia como filho de Deus e não como filho do diabo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, ficam todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.